que você acha que sai desse julgamento, Sakamoto? Olha, Diego, talvez o julgamento, quer dizer, bem provavelmente vistas novamente serão pedidas, né, no dia de hoje. O julgamento ele não termina. Muito provavelmente também a ministra Rosa Weber, presidente da corte, que se aposenta no final do mês, vai querer proferir o voto dela. O voto dela, acredito que será a favor, contrário ao marco temporal, a favor dos indígenas, né? A dúvida é Zanin, né? O que que Zanin vai fazer? Vai pedir vistas ou vai votar numa solução, uma solução de que buscar uma conciliação, ou o mesmo para o André Mendonça, né? Mas também há quem acredite que os votos do André Mendonça e do Zanin devem ir também para os ruralistas. A questão é a seguinte, Diego, para fazer, na verdade, uma discussão um pouco mais atemporal, porque a gente vai acabar tropeçando nesse assunto muitas vezes, ele não vai se resolver hoje, né? Existe uma questão importante de fundo, que é o seguinte: sistematicamente os indígenas a defesa, o pleito dos indígenas por seus direitos territoriais vem sendo utilizados pela extrema-direita para como processo de coesão interna, né? Muito antes de Bolsonaro ser presidente, os seus discursos, né, contra os direitos dos indígenas por suas terras já eram utilizados para agregar seguidores no Mato Grosso do Sul, onde há muitos conflitos rurais com os Guarani e os Kaiowá reivindicando suas terras e morrendo por conta disso. Então, o que acontece é que, para um naco da extrema-direita, não interessa nada que essa história seja resolvida, né? Para eles, quanto pior, melhor, e quanto mais eles puderem fazer disso um cavalo de batalha, melhor ainda. A questão que está de fundo em tudo isso é a questão de vai se pagar, não vai se pagar, como vai se pagar para quem, os não indígenas que estiverem ocupando as terras que pertencem aos indígenas na hora de demarcar. Existe toda uma discussão, porque o ministro Alexandre de Moraes propôs o que se chama de meio termo. Eu não concordo com o termo meio termo, eu acho que ele propôs uma solução para tentar convencer os ruralistas a aceitarem e não criarem mais um cavalo de batalha, que é pagar, né, em caso de boa-fé, mas tem três ou quatro situações lá, porque para ser pago. A questão é que tem movimentos indígenas que não discordam que se pague em alguns casos, mas do jeito que é colocado, eu não vou entrar em minúcias aqui, eles acham que é ruim, que pode atrasar, do jeito que está sendo proposto, pode atrasar, porque a indenização viria antes da demarcação, ou se consideraria que aquele título de propriedade, mesmo feito de forma ilegal, porque havia uma terra indígena lá antes, vai ser considerado de forma legal. Existem muitas coisas que estão sendo discutidas e criticadas que, na verdade, atrapalham o processo de demarcação nos territórios indígenas. O que está sendo, ou seja, mesmo as propostas que se colocam como propostas de meio termo, o Diego, são propostas que atrapalham bastante a vida da população indígena, que atrapalham os povos indígenas, né? Não, o que está sendo chamado de solução conciliatória é uma solução que também cria um outro problema, um problema que não é tão fácil de resolver, né? E aí, se a gente for retomar no tempo, a gente vai ver que essa questão da remuneração, essa questão do pagamento, né, é um dos debates mais antigos. O próprio governo Lula nunca conseguiu resolver isso lá atrás, também não tentou como deveria. Enfim, o que a gente tem neste momento é indígenas muitas vezes morrendo, né, a bala, porque estão tentando ocupar as terras que pertenciam tradicionalmente a eles. Fazendeiros se dividem, fazendeiros que realmente tinham uma boa fé, compraram o título de terceiros, não sabiam, alguma coisa assim, e outros que de forma sacana vão lá e ocupam, ou para poder pegar a terra, ou para depois conseguir uma indenização do governo, e temos a extrema-direita que usa os ataques a indígenas para tentar gerar coesão no seu discurso. No final das contas, quem sai perdendo de verdade é a população indígena, que é a mais vulnerável, Diego. Trazendo uma atualização, André Mendonça acaba de votar e ele vota contra o marco, aliás, vota a favor do marco temporal. Então, nesse momento, está 2-2. André Mendonça registrando o voto dele a favor. Então, André Mendonça e Nunes A Marques surpresa votaram. para a surpresa de zero pessoas, foi a que a gente comentou, né, Diego? Que o mais provável é que ele votasse com os ruralistas. Exato. Então, André Mendonça e Nunes Marques votaram a favor, contra Fachin e Alexandre de Moraes. Agora é a vez do Cristiano Zanin, né?
Agora Cristiano Zanin, que vem sendo criticado pela esquerda por uma série de decisões que, na verdade, o pessoal fala decisões progressistas, mas, na verdade, são decisões que colocam em xeque a defesa dos direitos humanos. Ele foi o único que votou num caso para tentar equiparar a homotransfobia à injúria racial, depois disse que votou por uma questão técnica, porque, pessoalmente, ele concorda com essa equiparação, mas ele foi o único, né? 9-1, e André Mendonça se absteve do caso. Depois teve um outro caso com relação à, à questão dos escritórios, né, ou seja, de um juiz poder julgar casos em que escritórios, que envolvem escritórios de parentes, né, e ele votou também a favor. Depois teve um outro caso de um furto insignificante, uma pessoa que havia sido condenada a 2 anos, duas pessoas, uma delas a 2 anos, por ter roubado um macaco velho de carro, 2 pedaços de plástico e meio litro de óleo diesel, e ele também, por uma questão, citando questões processuais, jurisprudência, também votou a favor, né, como relator, votou a favor da prisão. E agora a gente teve um outro caso também, né, que tivemos outros casos envolvidos, mas o último, inclusive, que envolve questões indígenas, em que a articulação dos povos indígenas do Brasil entrou com uma ação pedindo para o Supremo Tribunal Federal avaliar medidas contra o Mato Grosso do Sul por conta de violência policial a povos indígenas Guarani e Kaiowá. E aí nós tivemos o Zanin votando contra. Né? No final das contas, ele foi um voto vencido. Por quê? Porque os outros 7 ministros votaram a favor. Então, é com esse caldo, Diego, que vem o voto do Zanin. E aí é o seguinte: se o Zanin votar a favor do marco temporal, ele chancela esse posicionamento mais conservador para o qual ele está sendo criticado. Se ele votar contra o marco temporal, vai ser particularmente uma surpresa.